Queridos, vamos abrir a palavra de Deus para João, capítulo 6. Nós estamos caminhando aí naquilo que João chama de sinais. São aquelas destaques que João faz na motivação de que eu e você e todos possamos entender que são mais do que milagres, na verdade, são oportunidade ou são manifestações do poder de Deus, da revelação da pessoa de Cristo Jesus como Deus, e o Deus encarnado que se manifesta, e ele destaca então esses sinais. Então João usa a palavra sinais em vez de milagres, não é? E o nosso desafio é entender que eu e você muitas vezes buscamos o milagre na nossa necessidade, naquilo que estamos vivendo, mas Jesus tem muito mais para nos dar, não é? Então nós não podemos ficar parados ali no milagre, nós precisamos avançar e experimentar a maior de todas as bênçãos, que é o perdão dos nossos pecados, a certeza da vida eterna, enfim. Pode passar aí a nossa segunda, nessa experiência dos milagres. Nós temos o primeiro milagre, que é Jesus, o Senhor da perfeição, Jesus transforma a água em vinho ali numa festa de casamento. Pode passar. O segundo sinal, Jesus é o Senhor da distância e do espaço. A cura acontece, a ordem é dada, não é, em Cafarnaum, em Caná da Galileia, e o milagre acontece em Cafarnaum, não é, a cura do oficial romano. O terceiro sinal, Jesus é o Senhor do tempo, né? Um homem que esperava o milagre há 38 anos, está lá no capítulo 5, versos de 1 a 9. O quarto sinal, que é esse que nós vamos falar hoje, Jesus é o Senhor das quantidades. Todos foram saciados, a primeira multiplicação de pães e peixes que acontece, e Jesus então nos mostra esse poder, tá bom? Vamos caminhar juntos. Você está com a Bíblia aberta aí? Pode abrir em João capítulo 6, e a gente vai ler até o verso 13 desta porção da palavra. Depois disso, Jesus partiu para outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. João começa o capítulo 6 dizendo: depois destas coisas Jesus atravessou o mar da Galileia, não é? Que é o de Tiberíades. Depois destas coisas, a gente tem desafiado você, e nós temos aprendido aqui, a prestar atenção nestas ênfases que são dadas na palavra. Depois dessas coisas, que coisas efetivamente João quer destacar? O que ele quer mostrar para mim e para você? Se você ler os versículos anteriores, o contexto anterior aí ao capítulo 6, nós vamos ter 3 acontecimentos muito importantes que antecedem esse evento. E o primeiro
desses acontecimentos, Jesus pela primeira vez mandou os seus discípulos pregar o Evangelho. Ele desafia os seus discípulos a colocar em prática aquilo que eles já haviam aprendido. Já era chegando aí depois dos 2 anos de caminhar com Jesus, agora Jesus os vê capacitado para testemunhar a fé e sair para pregar o Evangelho. E ele dá uma orientação: vocês vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês vão aprender a testemunhar a fé junto de pessoas que estão muito arredias a entender a mensagem do Evangelho. Elas se julgam muito religiosas, elas se julgam pessoas conhecedoras da lei, elas se julgam pessoas assim que estão mais próximas de Deus, e aí vocês vão ter essa experiência. Depois vocês avançam e vão entre os gentios. Os gentios talvez fosse um momento mais fácil de testemunhar o Evangelho. A gente vê muito isso quando grupos da igreja ou de outros grupos vão pregar o Evangelho em uma outra cidade, né? Ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, então você é o super crente. Agora vá pregar o Evangelho na sua rua, né? No prédio em que você mora. Vá pregar o Evangelho para os seus vizinhos, né? E aí há uma diferença interessante nisso, né? Então os discípulos ficaram entusiasmados e as experiências foram muito empolgantes daquilo que eles puderam testemunhar. O segundo acontecimento que é destacado aqui por João, depois dessas coisas, João Batista, o primo de Jesus, foi morto por Herodes Antipas. É nesse meio aqui que acontece a morte de João Batista. A morte de João Batista. Jesus estava vivendo um momento de luto depois dessas coisas. O texto sagrado diz que Jesus tem a intenção de talvez se afastar um pouco de toda aquela multidão, e talvez um momento assim em que ele estivesse diante de Deus, vivendo aquele momento do luto. E o terceiro acontecimento: Herodes ouviu falar de Jesus, do que ele estava fazendo, e ficou empolgado, impressionado com o testemunho a respeito de Jesus, a ponto de pensar que seria João Batista ressuscitado. Ele ficou tão empolgado com esse testemunho a respeito de Jesus, que João Batista ressuscitou. E talvez a culpa que pesava no coração de Herodes o fazia pensar que ele realmente não deveria ter matado João Batista. Jesus estava na região de Cafarnaum, que era o domínio de Herodes, e aí então ele se desloca de barco para Betsaida, que ficava do outro lado do mar da Galileia, não é? Então, depois dessas coisas, é interessante a gente entender aonde que João quer nos colocar, o que ele quer falar para mim, para você, a respeito do momento que Jesus estava vivendo e da narrativa que está sendo construída. O verso 5 e 7. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Presta atenção na pergunta que Jesus Cristo faz. A pergunta era: aonde compraremos pão? Essa foi a pergunta. O que Filipe responde? Filipe falou: olha, eu conversei com Judas, o tesoureiro, e o Judas falou que não tem dinheiro nenhum no caixa, não. Não tem grana aqui, não. Vai comprar pão aonde? Não tem dinheiro. Então, a resposta de Filipe foi uma resposta matemática, uma resposta a partir de algo que ele percebeu, porque na verdade Filipe era daquela região. E é por isso que Jesus pergunta a Filipe: Filipe, você que conhece tudo por aqui, onde é que tem uma padaria, onde tem um São Vicente aí, um Pague Menos, para a gente comprar pão para essa turma aí?
Aí Filipe falou: ó, nem adianta descobrir, porque não tem dinheiro. Nem 200 denários aí é suficiente. Na verdade, são 200 dias de trabalho, não é? 200 dias de trabalho para comprar pão para esse povo todo, que o evangelista Mateus vai dizer que são 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, um número aí tranquilo de 10.000 pessoas ou até mais, não é? Lucas nos diz que aquelas pessoas, quando percebem que Jesus está se deslocando para o outro lado do lago, elas correm, dando volta ao lago, e chegam antes de Jesus e antes dos discípulos. E a distância que eles percorreram foi de 8 quilômetros. Eles correram 8 quilômetros. Alguns foram de barcos, outros foram caminhando ali para chegar até aonde Jesus aportaria, onde Jesus estaria com seus discípulos. Irmãos, a pergunta, voltando ao texto, era: onde compraremos pães, não é? Para dar de comer a esse povo, para lhes dar de comer. As nossas soluções, irmãos, quase nunca são as soluções de Deus. Mesmo caminhando com Deus como nós caminhamos, e mesmo conhecendo a palavra como conhecemos, e mesmo tendo testemunhos de respostas de Deus às nossas orações, a cada novo problema que nós nos envolvemos e que nós estamos inseridos, as nossas soluções nunca são as soluções de Deus. Quase nunca. A gente vai buscar uma solução na nossa experiência de vida, no nosso conhecimento, naquilo que já nos falaram, naquilo que está no Google, em algum lugar. A gente vai buscar essa solução, mas quase nunca são soluções ou as soluções de Deus. Nós lutamos e sofremos na vida porque as nossas soluções, elas são sempre muito complicadas. A gente complica a coisa. A coisa era simples. Onde vamos comprar pão? Não, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu já falei lá com a tesouraria. Não tem dinheiro, não. Ninguém aqui tem dinheiro. As leis que eu e você podemos aprender da palavra de Deus, elas são muito simples. Muito simples. Veja o que diz Mateus 7,12. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que lhes façam. Essa é a essência de tudo, que ensinam a lei e os profetas. Veja bem, olha só. Então eu quero ser respeitado, eu quero que as pessoas me tratem com respeito. A Bíblia diz que eu preciso tratar as pessoas com respeito. Não é simples. Precisa desenhar isso? Não. Tranquilo. Então assim, eu gostaria de ser mais respeitado, eu gostaria que as pessoas me valorizassem mais, eu gostaria que as pessoas considerassem mais. Você precisa fazer isso. É simples. Veja Lucas 6,38. Deem e lhe será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dado a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Simples. O que você tem, seja pouco ou seja muito, não entenda que isso é seu. E que você pode a qualquer momento dispor disso para que outras pessoas possam ser abençoadas por você. Porque na medida em que você abençoa, diz a palavra de Deus, você é abençoado. Simples isso. Teoricamente sim, mas a gente complica esse negócio. A gente acha que não. A gente acha que se a gente reter, a gente tem mais. Olha Tiago 2,13. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Puxa vida, eu preciso tratar as pessoas com misericórdia, porque eu sou tratado por Deus com misericórdia. Eu recebo de Deus misericórdia, mas eu não ajo com misericórdia com as pessoas. Veja Hebreus 6,10. Porque Deus não é injusto
para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Então você diz assim: já trabalhei muito na igreja, eu já fiz muita coisa, eu já me dediquei muito, eu estou cansado, eu quero descansar. Aliás, eu me dou, e pouco sou reconhecido. Já ouviu alguém assim? Quero fazer mais nada na igreja. Quero chegar na igreja, sentar, depois vou embora, não quero saber de nada, eu já me doei muito. A Bíblia diz, irmãos, que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de vocês. Olha só. O que eu e você fazemos para a glória do Senhor, mesmo que ninguém reconheça e nem nos aplaudam, Deus não se esquece. Então não é para parar, não é para deixar de fazer, é para continuar fazendo, porque é Deus quem tem olhado para mim e para você, e a Bíblia diz: Ele não é injusto para se esquecer. Deus não esquece. Veja o que diz Lucas 15, 7. Deus tem preferência pelas pessoas autênticas em vez das pessoas boas. Nas palavras de Jesus, olha o que diz Lucas 15, 7. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Como é que eu devo me apresentar diante de Deus? Falando das minhas ações, do que eu tenho feito, de que eu não sou como os demais homens? Não. Eu me apresento diante de Deus e diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador. Porque a Bíblia diz que Deus tem preferência pelas pessoas autênticas. E eu me esforço para dizer para Deus que eu sou uma pessoa boa. E aí a Bíblia diz: olha, a festa no céu, quando um pecador, miserável pecador, se arrepende. Mais do que por 99 justos. Aqueles que dizem assim: tem gente pior do que eu aqui. Nessa igreja aqui tem gente pior que eu. Eu tenho as minhas falhas, mas tem gente pior. Já ouviu gente falando assim, não? Então Deus tem uma opção preferencial por pessoas autênticas, verdadeiras. Simples, não? Mais ou menos. Dá para pôr em prática isso? Está complicado. Porque a gente vai buscando alternativas diante das dificuldades, e nós vamos nos perdendo, porque nós vamos complicando cada vez mais e vamos nos enrolando cada vez mais. Ao carcereiro de Filipos, lá quando Paulo e Silas estão na prisão e eles são libertos, e aí o que eu faço e tal, e Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas é muito simples isso, não dá para elaborar um pouco mais isso, não dá para a gente criar aí uma narrativa. Não, crê no Senhor e deixa que o Senhor cuide desse negócio aí. Deus vai cuidar desse negócio. Verso 8 e 10, está aí firme. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Irmãos, o coração solidário não é uma escolha para o cristão. Eu e você não temos opção de escolher se vamos ser solidários, se vamos ser misericordiosos, se vamos nos importar com as pessoas. Nós não temos essa opção. É inerente à verdadeira fé em Jesus que nós sejamos solidários. Então, não viva só para você mesmo.
Olha o texto sagrado. O texto diz que André, irmão de Simão, encontra um garoto lá, eu acho que com o bornal, né? Naquela época devia ser um bornal, ou borná. É um bornal, borná, eu sempre me atrapalho nesse negócio. Mas era uma sacolinha, né? E aí ele vai e oferece a André. Não sabemos muito bem o diálogo, mas o texto sagrado deixa entender que foi o menino, não é, que procurou André ali com esses pães. Eu não sei você, eu já disse isso aqui outras vezes, mas se fosse eu que tivesse 5 pães e 2 peixes, eu ia comer escondido. Só eu sou pecador aqui? Tem mais, né, Gabriel? Eu olho aquela multidão, estão dizendo que vão dar comida para o povo. Eu olho em minha volta, ninguém com nada. Rapaz, não dava outra. Eu dava um perdido no povo, ia para trás de alguma árvore, algum lugar, não sei aonde. Depois chegava ali. O povo não comeu ainda? O povo não comeu ainda? Não comeu, então. Rapaz, né? Então, aparece esse menino aqui e entrega isso para Simão, para André, né? Então, o que a gente aprende aqui? Não viva só para você mesmo. E isso é desafiador, irmãos, porque eu e você estamos sempre preocupados com a nossa vida, com a nossa necessidade, com aquilo que a gente tem como desafio. Será que eu e você, nós, temos nos preocupado o suficiente com as necessidades das pessoas que nos cercam, a ponto de pedir intensamente a Deus que supra as necessidades dessas pessoas? Será que a gente tem pedido isso? Porque há algumas coisas, irmãos, que eu e você não vamos conseguir suprir. Algumas coisas que, por mais que eu e você nos esforcemos, por exemplo, você tem um filho na sua casa que é eternamente ingrato com tudo. Aliás, é uma característica do nosso tempo, né? Nada o satisfaz, está tudo ruim, é uma droga de vida, não sei por que eu nasci, não sei o que eu estou fazendo aqui, não pedi para nascer. E fica o pai e a mãe igual galinha que cria pato, tentando resolver esse problema. E a gente descobre que a gente não consegue, porque parece que essas necessidades elas vão crescendo a cada nova etapa, nova fase da vida. Então, orar a Deus, supra a necessidade do coração do meu filho, da minha esposa, do meu marido, de alguém, porque não é possível que alguém consiga humanamente suprir as necessidades destas pessoas, ou daqueles que se veem sempre injustiçados, aqueles que se veem sempre que alguém está conspirando contra, que alguém não gosta, que alguém não quer ver feliz. Então essas pessoas estão eternamente insatisfeitas. E aí eu e você dizer: Senhor, eu estou preocupado com as necessidades aí, mas eu não tenho como supri-las, porque humanamente é impossível. Olha o que André fala para Jesus. Mas o que é isso para tanta gente? André disse assim: vai dar para ninguém isso aí, não dava nem para o garoto. Agora como é que a gente vai cuidar de todo mundo com 5 pães e 2 peixes? E aí a gente também muitas vezes reage à vida dizendo: o que é isso para tanta gente? Ou seja, como é que eu posso ajudar alguém se eu é que estou precisando de ajuda?
Já ouviu alguém falar assim? Ah, me pediram para ajudar aí alguém, mas eu estou pior do que as pessoas que estão precisando ser ajudadas. Eu não vou ajudar ninguém não, porque se tiver que ajudar, tem que ajudar a mim mesmo. Como é que eu vou falar que Deus responde orações, se eu tenho uma lista de orações que Deus ainda não respondeu? Já ouviu gente falar assim, não? Como é que eu posso pedir a Deus que cure alguém se eu estou doente? Já ouviu alguém falar isso? Como falar que Deus supre as necessidades se eu tenho vivido essas necessidades e tenho enfrentado essas necessidades? Presta atenção, irmãos. Eu e você estamos autorizados em qualquer situação a falar em nome de Deus, porque se eu e você esperarmos estarmos completos para realizar a obra do Senhor, nós nunca a realizaremos. Você pode orar por aqueles que estão enfermos, mesmo estando enfermo, porque você não ora baseado nos seus méritos, você ora no nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus. E você pode sim ajudar aqueles que estão próximos a você, mesmo sendo você também uma pessoa necessitada, porque você não as estará ajudando confiados na sua possibilidade, mas na possibilidade de Deus. Então, se você esperar, está tudo certinho para fazer a vontade de Deus, tem uma coisa para te dizer: você vai para o cemitério, porque lá é o lugar onde, me parece, os sonhos estão sepultados. Lá no cemitério tem gente que planejou fazer isso, planejou fazer aquilo lá, e sepultou. Mas a gente precisa se colocar a caminho, a gente precisa se colocar nessa possibilidade. Olha o que Jesus Cristo nos ensinou, irmãos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração do Pai Nosso, capítulo 6, lá de Mateus. E aí Jesus diz assim: pão nosso, e não o meu pão. Pão nosso, e não o meu pão. O que Jesus está nos ensinando? Que eu posso suplicar pelo pão. E quando eu suplico pelo pão, na verdade eu estou suplicando pelas necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas. Eu digo a Deus: Senhor, me capacita nesse dia, dá-nos cada dia o nosso pão, o pão nosso de cada dia, porque o pão é nosso, não é o meu pão é nosso. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando aqui? Eu e você precisamos saciar a nossa fome em Deus. Nós precisamos ensinar isso às pessoas, porque as pessoas se casam na expectativa de que a fome, a carência da alegria, do significado, do amor está no outro. E o outro é tão faminto quanto você. E se você junta dois famintos, eles se comem vivos. Se você busca saciar a sua fome naquilo que o mundo pode te oferecer, aplauso, reconhecimento, valorização, e você está motivado a isso, essa fome está presente no seu coração, ninguém vai conseguir saciar. Não há como saciar essa fome. Pessoas orgulhosas, pessoas prepotentes, pessoas arrogantes. Essa fome só pode ser saciada por Jesus. Olha o que Jesus diz na sequência, se você ler o capítulo 6. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo.
Então lhes disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. A minha carência, a minha fome, precisa ser suprido pelo pão da vida. Não é a sua esposa que vai fazer isso, não são seus filhos que farão isso, não é o teu emprego, não é o quanto você ganha, não é o que... Não, é Jesus. E quando eu digo para Jesus que eu tenho fome, e só Ele é quem pode suprir essa fome na minha vida, essa experiência de experimentar a real alegria de ter Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É interessante que a gente encontra pessoas que num determinado momento estavam muito felizes, alegres, porque acharam que tinham encontrado a maneira de saciar sua fome, seja através de um relacionamento, seja através do nascimento de um filho, seja através da compra de uma casa, seja através de um carro último tipo, e depois você encontra com essas pessoas são tristes, estão frustradas, porque descobriram que não é ninguém que pode satisfazer o coração do homem, a não ser Jesus. Se não for Jesus, você vai continuar aí um esfomeado. Você vai continuar uma pessoa em busca de significado, em busca de realização, em busca de que alguém te dê alguma migalha para que você diga assim: ah, agora encontrei alguém que me entende. Irmãos, esses são os nossos desafios de fé, na nossa caminhada. Eu e você precisamos lembrar que não somente cremos em Cristo, mas eu e você conhecemos aquele que tem o poder para transformar qualquer circunstância, mas a opção é transformar a minha vida e não a circunstância, porque em algum momento Deus não transforma a circunstância, mas transforma a mim, em relação ao que eu estou vivendo. Por isso que é desafiador orar, porque eu quero que Deus mude a circunstância, e de repente Deus quer mudar o meu coração, Deus quer mudar a minha vida, Deus quer mudar a minha sede, matar a minha sede, saciar a minha fome, e eu quero que Ele mude a circunstância. Por isso que a gente entra em crise, porque a gente acha que Deus ainda não agiu. Lembra de Abacuque? Abacuque numa crise tremenda com Deus, dizendo que Deus não agia. Quando Deus diz que vai agir, ele diz que Deus estava errado no que ia fazer. Até que ele diz: quer saber de uma coisa? Eu vou me recolher. Eu vou ficar na minha torre de vigia e vou apenas confessar minha fé num Deus que age em todas as circunstâncias e se movimenta em todas as direções. E muitas vezes eu não consigo entender, mas eu descanso nessa certeza de que todas as coisas contribuem para o bem. E é isso que eu creio. O que nós aprendemos, irmãos, nesses anos de caminhada? E o que esses discípulos aqui tinham para contar? Bem, eles já tinham o testemunho de Jesus transformar a água em vinho. Eles tinham o testemunho de que Jesus Cristo tinha curado, Jesus tinha operado, ressuscitado mortos. Jesus tinha feito de tudo, mas há uma crise no coração deles, né? Então o que nós aprendemos? Nós aprendemos que nós temos uma história para contar. Eu e você temos uma história para contar a respeito do poder de Deus na nossa vida. Nós temos. Nós temos algo para falar da ação de Deus, da manifestação do poder de Deus na nossa vida. E aí talvez a gente tenha de dizer assim: Deus,
como Jeremias, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus, tira esses pensamentos do meu, que me trazem esses sentimentos. Traz à minha memória algumas lembranças do teu cuidado, do teu amor, da manifestação do teu poder. Esse é o nosso desafio. Nós cremos. E agora que nós cremos, nós podemos dizer o nome do Deus que nós cremos, Jesus. Que não é uma energia, não é uma força. Ele atua no seu coração e no meu. É muito interessante essa ideia do culto, porque cada pessoa tem uma percepção diferente do culto. Tem um pessoal que vem para o culto, não lembra de nada, não sabe de nada, e não presta atenção em nada. E vai embora como chegou, vai embora. Tem um pessoal que fica ligado, fica atento, e de alguma maneira ele é tocado com a mensagem cantada, com a oração que foi feita. Perceberam o pastor Pedrosa destacando a oração, né, da Alice? Aí quando o pastor Pedrosa fala assim, a oração da Alice, você diz qual? Você nem prestou atenção? Então Deus é um Deus pessoal, que se manifesta, que se revela, que quer estabelecer comigo e com você uma comunhão. Mas aonde está o nosso pensamento? Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos pensando em quê? Em dizer que a gente leu a Bíblia toda vez, aí 500 mil vezes. Eu me lembro de um testemunho do pastor Jeremias, o pastor Jeremias, lá da 8ª igreja presbiteriana, um camarada sensacional. Ele disse que tinha 3 pessoas que ele queria muito levar à igreja, que eram amigos, pessoas que ele tinha interesse de que conhecessem o amor de Deus, mas ele não queria levar na igreja dele. E queria levar numa outra igreja, para que aquelas pessoas tivessem realmente uma experiência com Deus. E ele leva esses 3 amigos numa igreja dessas penteca, quentura mesmo e tal. E sentam lá, está lotada a igreja. Um senta numa ponta, outro no outro, outro no outro, e ele no outro. Aí começa lá o louvor. E vai, e canta, e canta, e canta, canta meia hora. E o Jeremias disse que já estava angustiado. Meia hora cantando, os caras não vão aguentar. Os caras vão sair. Aí chega a pessoa para fazer o momento da oferta, da oferta. O cara pega a palavra, o pastor diz, vocês são todos ladrões. Todos ladrões. Vocês não dizimam. Deus tem dado a vocês o recurso e vocês têm retido. O pastor desceu o porrete. O Jeremias ficou aterrorizado. Ele falou assim, meu Deus. Aí foi o pastor pregar, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A Bíblia está dizendo que não vai faltar nada, porque é Deus quem cuida de nós. E ficou nisso, cara. Não saía daí o negócio. O sermão não fluía. O Jeremias saída, encontra com os 3 chorando. Aí ele fala assim, e aí? Aí um disse assim, nunca ouvi hinos tão belos na minha vida. Eu nunca vi gente cantar com tanto entusiasmo, com tanta alegria. Eu não sabia, mas eu queria cantar também. O outro disse assim, rapaz, eu nunca dei uma oferta tão grande na igreja como hoje. Quando o pastor falou que eu sou ladrão, eu sou mesmo. Eu tenho roubado a Deus e tomei uma decisão, daqui para frente eu vou dizimar aqui nessa igreja. Aí o terceiro diz para o Jeremias, paz, que sermão é aquele? Nunca ouvi algo tão profundo. Me tocou sensivelmente. Aí o Jeremias olhou para os 3 e começou a chorar. Falou, Deus tem misericórdia de mim, esse miserável pecador. Percebe como Deus se manifesta? Como Deus age?
Ele não nos trata no atacado. Se desligar a energia aqui, todos nós seremos afetados. Vai sair todo mundo aqui tropeçando, ligando o celular, a lâmpada de emergência. Mas Deus não, Deus é um Deus pessoal. Deus fala comigo. Deus fala com você na sua necessidade, na luta que você está vivendo. Há uma resposta que Deus dá para você, sentado aí nesse banco. Aí você diz assim, uau, quem falou isso para o pregador? Quem contou minha vida? Já aconteceu isso? Um dia estou pregando, falo lá não sei do que, de relacionamento conjugal, deixo o cacete, o marido ficou bravo com a mulher, disse assim, você contou nossa vida para ele. Você contou. Você foi falar para o pastor. É Deus tratando com você, porque nós não nos relacionamos com uma energia, uma força, um poder. Nós nos relacionamos com Deus, Pai. Deus que nos conhece. Deus que sabe qual é o momento que você está vivendo. Você não contou isso para ninguém. Mas Deus sabe o que você está vivendo, a luta que você está enfrentando, o momento que você está vivendo. Já contei aqui a experiência do pastor que foi chamado na casa lá de um casal da igreja, e a mulher disse para o pastor, estou trazendo você aqui, o pastor aqui, para você confessar para ele que você tem uma outra mulher na sua vida, você tem me traído com uma outra mulher. O homem ficou muito bravo, mas muito bravo, indignado. Você é uma louca. Como é que você traz o pastor da igreja aqui para mentir para ele? Eu não tenho ninguém, eu sou fiel a você, você não sei o quê, bebê, aquele negócio. A mulher insistiu, você tem me traído, eu sei. Sei que é um rolo, o pastor não sabia o que fazia. Pastor, saia justa, saída pela direita, igual o leão da montanha, saída pela direita. Vou falar o quê? O que eu vou falar aqui? Mas o pastor disse à mulher e ao homem, disse, olha, orem a Deus, Deus é poderoso para trazer à luz aquilo que nós fazemos às escondidas. Né? E o irmão lá, líder da igreja, aquele negócio, vai para lá, vem para cá. Aí o homem está lá parado, não sei aonde, lá no ponto de ônibus, não sei aonde, passa uma mulher. A mulher coloca o dedo no rosto dele e disse assim, coloca a tua vida em ordem. Deus vai pesar a mão sobre sua vida. Você tem mentido e tem vivido uma vida dupla no seu casamento. E foi embora, a mulher foi embora. O homem ficou tão apavorado que chamou o pastor. Vai o pastor de novo lá. Ixi, agora o que vai ser agora? E o pastor chamou o pastor e chamou a mulher e disse, pastor, eu quero fazer aquela confissão. Eu realmente tenho traído minha esposa. E eu quero que ela me perdoe, porque Deus falou comigo. Irmãos, é esse Deus. Conhece seu coração. Nós nos relacionamos com Deus pessoal. Deus que fala comigo, que fala com você. Muitas vezes estamos dispersos, estamos assim olhando para o teto. Vai terminar que hora? Tem pastel de carne, tem pastel de queijo. Deus está falando aí. Versos 11 e 13, para terminar. Então Jesus pegou os pães, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Esse é o nosso Deus que vem
que se manifesta com toda a bondade, é o Deus da quantidade, da qualidade. Quando os discípulos disseram, nós temos 5 pães e 2 peixes, o Senhor agradeceu antecipadamente. Quanto tem? Tem 5 pães e 2 peixes. Vamos agradecer. É a graça de Deus, é o poder de Deus, é a manifestação dessa bondade de Deus. Percebam que a grande diferença é que a missão que lhes tinha sido dada pelo Senhor Jesus aos discípulos era de que Deus operaria o milagre, não eles. Quem ia operar o milagre não eram os discípulos. Jesus faz uma pergunta, ele diz assim, como é que nós vamos dar de comer para esse povo aqui? Nós somos coadjuvantes na história, nós não somos os protagonistas da história. Nós participamos do negócio, mas é Deus que opera, é Deus que realiza, e nós estamos ali. Eu e você fazemos um grande bem se não atrapalharmos aquilo que Deus está fazendo, porque a gente atrapalha, a gente faz uns negócios aí e atrapalha. Mas Deus tinha dado uma missão a Filipe e a André, e essa missão foi dada por Deus. Nós vamos dar de comer para esse povo, nós temos que dar de comer para esse povo aí. E era ele. E aparece aí os 5 pães e os 2 peixes. Talvez não tivesse aparecido 5 pães e 2 peixes, haveria multiplicação, porque é o poder criativo de Deus, né? E se a missão é de Deus, Ele é responsável, irmãos, para que aquilo que Ele disse, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele tem nos ensinado, se cumpra. Só isso. Não é eu e você, não sou eu e você que temos que produzir nada, criar nada. Somos absolutamente dependentes da graça de Deus. Alguns teólogos liberais defendem que, assim como apareceu aquele menino com aqueles pães, tinham outros ali que tinham pães e peixes também, e não houve milagre coisa nenhuma. E foram divididos aquilo ali por todo mundo comeu, porque sempre tinha alguém que tinha um pouco mais. Mas é interessante que o texto vai nos contar que a multidão ficou tão impressionada com o milagre que queria fazer de Jesus rei. Não se sustenta aquilo que os teólogos liberais muitas vezes tentam construir aí a partir da narrativa bíblica, né? Se a missão é de Deus, Deus é responsável. Se essa igreja é do Senhor Jesus, é Ele quem cuida, é Ele quem supre, é Ele quem dá direção, é Ele quem nos motiva, é Ele. Nós devemos estar envolvidos naquilo que Deus já está fazendo, naquilo que Deus está realizando. Para alguns parece um certo fanatismo quando você diz assim, eu vou orar a Deus sobre esse assunto para ver se Ele me responde positivamente. Não sei se você já tem tido essa experiência, né? De não tomar uma decisão, de não se propor a fazer algo, sem que realmente Deus esteja envolvido nisso. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim, vou fazer tal coisa. Eu estou aí com umas ideias, eu vou fazer tal coisa. E a minha pergunta sempre é, Deus está envolvido nisso? Deus está nesse negócio aí? Porque se Deus não está envolvido nisso, é por tua conta e risco. Por um reclame, né? Vai dizer que... né? Agora, se Deus está envolvido nisso, Deus vai te confirmar, Deus vai dar resposta, Deus vai dar direção. E aí você está em nome do Senhor, e na autoridade, em nome do Senhor, investido daquela questão ali, ou daquele projeto, daquele sonho. Mas parece que é meio fanatismo a gente dizer assim, estou orando para Deus me responder. Aí um outro diz assim, orando? Pelo amor de Deus, cara, você não sabe o que você quer da sua vida? Vai lá e faz. Está louco? Agora você também, agora tudo é Deus na sua vida. Já viu assim isso não?
Mas é isso que eu e você devemos fazer, não é? Deus projeta caminhos, Deus nos conduz por caminhos, e Deus nos conduz por lugares que eu e você, aos olhos humanos, não teríamos a menor possibilidade de realizar, de experimentar. Irmãos, eu e você, você que nos acompanha em casa, vivemos os dramas da vida. Muitas vezes nós estamos sem saber o que fazer. Amanhã, segunda-feira, e você tem uma decisão importante, você tem algo que você precisa decidir, você está sem saber muito bem o que fazer. Talvez sejam problemas familiares, problemas no trabalho, talvez sejam problemas na vida espiritual. E aí vem Jesus e dá uma ordem. Ele diz: se eu estiver nesse negócio, nós estivermos nesse negócio, se eu estiver com você nesse negócio, nós vamos recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Nós vamos recolher esses pedaços. Alguns comentaristas ficam tentando dar um significado aos 12 cestos, o que significa, as 12 tribos de Israel, 12 discípulos. A gente fica buscando aí muitas vezes algo como uma especulação. Sobrou, e Jesus disse: nada pode se perder, recolha tudo que sobrou. Ou seja, é um Senhor da quantidade, da bondade. E quando Deus age, sobra. Quando Deus age, a bênção nos alcança e alcança também aqueles que estão próximos. Quando Deus age na minha vida, a gratidão, e a gratidão manifesta a graça de Deus na vida das pessoas. O texto sagrado diz que Jesus, ele agradece, pegou os pães e deu graças. Eu já disse aqui, deveria ter uma maneira diferente de Jesus pegar os pães, porque o capítulo 24 de Lucas vai nos contar que quando Jesus pega os pães, aqueles 2 discípulos reconhecem Jesus. Então, possivelmente ele pegava os pães com as mãos, levantava aos céus, agradecia, tinha ali uma maneira de dizer para Deus a gratidão. Eu queria desafiar você nessa noite a agradecer a Deus, a colocar-se diante do Senhor nessa expectativa de que algo tremendo do poder, da graça de Deus, ela acontece todas as vezes que eu e você colocamos nas mãos do Senhor os 5 pães e os 2 peixes. Todas as vezes que eu e você pegamos o que nós temos, aquilo que eu e você temos, e colocamos nas mãos do Senhor, 5 pães e 2 peixes. É pouco. O que é isso para tanta gente? Nas mãos de Deus, uau, é algo extraordinário. Curve a sua fronte, nós vamos orar a Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração no momento que você está vivendo, na luta que você está enfrentando. Não se preocupe com o que está acontecendo em sua volta, não se preocupe com o que está acontecendo, né? A gente sabe que Deus se manifesta de uma maneira pessoal. E Deus fala ao seu coração na sua necessidade, no que você está vivendo, na luta que você está enfrentando. Descanse nessa certeza de que Deus te trouxe aqui nessa noite, não para participar aqui de mais um culto, não, mas para tratar com você, tratar comigo, tratar com cada um de nós. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra e queremos te pedir perdão, porque muitas vezes nós temos tentado solucionar as questões relacionadas à nossa vida do nosso jeito, nosso jeitão. Muitas vezes temos usado palavras nossas e não as palavras do Senhor, a orientação do Senhor.
Muitas vezes temos deixado de lado a oportunidade de colocar em prática ensinos muito claros, muito objetivos da Tua palavra. E temos vivido a vida e temos tentado enfrentar a vida com aquilo que muitas vezes achamos ser o melhor. Mas nos abra os olhos nessa noite, toque o nosso coração de uma maneira muito especial, com situações e soluções para essas situações que não sejam minhas, nossas, mas sejam as Tuas. É o Senhor quem cuida, é o Senhor quem dá sabedoria, é o Senhor quem toca os corações, é o Senhor que nos traz alegria, é o Senhor quem supre as nossas carências, é o Senhor que sacia a nossa fome. Talvez tenhamos aqui, ó Deus, pessoas insatisfeitas com a vida, pessoas que nos acompanham insatisfeitas com o que têm, pessoas que não conseguem ser gratas. Nós sabemos que a única possibilidade é que essas pessoas realmente experimentem o pão da vida, a água da vida, porque quem experimenta o pão da vida, quem experimenta Jesus, quem experimenta a alegria de andar com Jesus, quem experimenta a certeza de que Jesus não nos deixa sozinhos, sem resposta, tem o seu coração saciado e tem gratidão, manifesta a gratidão em todas as situações, mesmo aquelas mais desafiadoras. Quem bebe da água que Jesus nos dá, a água da vida, o próprio Senhor Jesus Cristo, tem alegria em dizer que está plenamente saciado de pão e de água. Então, ó Deus, cura as nossas emoções nessa noite. Ó Deus, nos liberta de um espírito crítico, de um espírito, ó Deus, que só vê o negativo, só vê as coisas ruins, só há crítica, só há palavras ácidas. Nos liberta disso, Senhor. Nós possamos experimentar a alegria deste pão que desceu do céu, essa água que sacia a nossa sede, Jesus. Aqueles, ó Deus, que estão conosco nesta noite, acompanhando-nos pela internet e que estão diante de situações maiores do que eles mesmos ou da capacidade deles de administrar, que seja uma oportunidade de dobrar os joelhos e dizer: Pai, só o Senhor pode intervir, só o Senhor pode trazer a cura, só o Senhor pode trazer a alegria, só o Senhor pode curar os sentimentos que vão se instalando no coração. Pai, nos livra de um culto mecânico, nos livra de ler a palavra, ó Deus, sem entendermos que o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer falar comigo, o Senhor quer trazer uma palavra ao meu coração. Como nós temos aprendido, o Senhor não muda as circunstâncias sem que antes nós mesmos experimentemos essa transformação. E a gente possa nessa noite experimentar este milagre de termos a nossa fome e a nossa sede saciados. Se alguém ainda não teve essa experiência, que essa seja a noite, o dia aceitável, o dia da salvação. Pai, nós entregamos as nossas vidas, pedimos a direção do Senhor, sabedoria Tua nas nossas decisões e nos conduz, Pai, segundo o Teu querer. Obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, nossa gratidão. E a oração que fazemos, Pai, nós a fazemos no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, por quem nós oramos. Amém. Amém.